Por fim, iremos discutir os efeitos crônicos do exercício físico, tanto do exercício aeróbio quanto do exercício resistido. Inicialmente, os exercícios aeróbios eles foram os mais estudados. Portanto, como já dito anteriormente, ele nos oferece resultados mais consistentes sobre sua eficácia no controle e manutenção da pressão arterial de sujeitos tanto normotensos quanto de hipertensos. Portanto, quando nos debruçamos sobre a literatura científica, nós encontramos reduções de pressão arterial com efeito crônico na ordem de aproximadamente 3 milímetros de mercúrio para a pressão arterial sistólica e 3 milímetros de mercúrio para pressão arterial diastólica quando a população estudada é de normotenso. Já os hipertensos, os valores de queda de pressão arterial, eles são mais evidentes. O que nós encontramos na literatura? Quedas de aproximadamente 6,9 para a pressão arterial sistólica e quedas de aproximadamente 4,9 para a pressão arterial diastólica. Entretanto, quando nós vamos estudar e investigar os efeitos hipotensores crônicos decorrentes da prática regular do treinamento resistido, não se tem dados tão consistentes quanto os observados para o treinamento aeróbico. Algumas meta-análises encontraram realmente queda de pressão arterial sistólica e diastólica como efeito crônico do treinamento resistido. Entretanto, nesses estudos de meta-análise, os grupos estudados eles eram tanto de sujeitos normotensos quanto de sujeitos hipertensos. E aí, quando se olhou especificamente para os hipertensos, não se encontrou resultados consistentes, ou seja, reduções de pressão arterial, após a prática regular de treinamento resistido para o grupo de hipertenso. Então, de modo geral, o que se encontra, o que é apresentado na literatura? Que de fato a pressão arterial sistólica ela sofre uma redução de aproximadamente 3 milímetros de mercúrio. Quando o exercício realizado é o exercício resistido dinâmico. E um dado bastante interessante é que a pressão arterial sistólica ela tende a cair ainda mais quando a prática de exercício resistido ele é isométrico, estático. Então, embora sejam poucos trabalhos que evidenciem essa hipotensão pós-exercício, esses trabalhos eles mostram uma queda de pressão arterial em maior ordem quando comparado com o exercício resistido dinâmico. Para a pressão arterial diastólica, os valores caem aproximadamente 3 milímetros de mercúrio, quando o exercício resistido ele é dinâmico. E para a pressão arterial diastólica também, o exercício resistido estático gera uma queda de mais ou menos 7 milímetros de mercúrio. Também para a pressão arterial diastólica, os trabalhos indicam uma redução de pressão arterial em maior escala quando comparado com o exercício dinâmico. Pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica.
Vale ressaltar que esses resultados eles foram observados para grupos de pessoas normotensas. Como havia dito, quando se analisa os dados em grupos de pessoas hipertensas, não se tem dados consistentes que o treinamento resistido gere queda de pressão arterial. E como apresentado nesse presente momento, o treinamento estático ele tem um efeito crônico mais interessante que o dinâmico. E aí quando a gente vai analisar o tipo de treinamento estático que é realizado nesses estudos aqui, ó, o treinamento ele é constituído de um protocolo extremamente simples, que são contrações bilaterais ou unilateral com o dinamômetro de preensão manual. E os protocolos são de 4 séries de 2 minutos, contração bilateral ou unilateral, com intervalo de 1 minuto entre as séries. A intensidade que é preconizada nos trabalhos é de 30% a 40% da contração voluntária máxima. Ou seja, uma carga extremamente leve e um protocolo extremamente curto. E esse protocolo gerando um efeito extremamente interessante na redução da pressão arterial. Mas vale ressaltar que existem poucos trabalhos que apresentam esses resultados. A maioria dos trabalhos investigados faz o uso de exercícios dinâmicos. Por isso, uma certa cautela deve ser tomada na hora de se prescrever o treinamento isométrico. Alguns outros trabalhos, também utilizando o treinamento isométrico, encontraram resultados bastante satisfatórios na queda de pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica. Alguns trabalhos fazem uso de contrações isométricas no ângulo de 90 graus, aproximadamente, de quadril e joelho, utilizando 4 séries de 2 minutos, com intervalo de 1 minuto entre as séries, 3 vezes por semana durante 4 semanas. Protocolos nessa ordem também encontraram de forma bastante interessante redução na pressão arterial sistólica e diastólica. Dessa forma, a literatura ela aponta algumas vantagens e desvantagens da utilização dos protocolos, na verdade, quando se faz o uso de contração estática ou isométrica. Quais são as grandes vantagens desses protocolos? Não existe uma necessidade de equipamento sofisticado. População de baixa renda, que não tem acesso ao personal ou à academia, poderia utilizar esses tipos de protocolo como um agente coadjuvante no tratamento da hipertensão arterial. Um outro detalhe importante que é apontado nos trabalhos é que esses protocolos poderiam ser utilizados pelas pessoas que tenham dificuldade ou impossibilidade de se locomover. Ou seja, aquelas pessoas que não conseguem ou não estão habilitadas a fazer o treinamento aeróbio dinâmico ou treinamento resistido dinâmico, poderia fazer o uso dos treinamentos de força estática como tratamento e controle de pressão arterial, para o tratamento e controle da pressão arterial. Quais são as desvantagens desses protocolos? Ele não promove alterações importantes na força e capacidade cardiorrespiratória. Então, quando a gente faz o treinamento dinâmico, resistido dinâmico, ou até mesmo um treinamento aeróbio contínuo, a gente tem uma melhora geral mais interessante do que se fazer somente os treinos de isometria. E como havia dito, uma grande desvantagem é que existem poucos trabalhos demonstrando a eficiência e segurança desse tipo de treinamento.
forma, se a gente for sintetizar os efeitos crônicos causados pelo exercício resistido, a literatura aponta que, de fato, se tem uma redução de pressão arterial sistólica e diastólica quando o exercício ele é resistido dinâmico, na ordem de aproximadamente 3 milímetros de mercúrio. Agora, quando vai se investigar os efeitos desses mesmos programas em hipertensos, a literatura não encontra dados suficientes para comprovar a eficácia do treinamento resistido para controle e redução da pressão arterial como efeito crônico. Por isso que na maioria das vezes, quando a gente vai analisar as diretrizes para os treinamentos para a população hipertensa, grande parte das diretrizes aponta que o treinamento aeróbio ele é o carro-chefe do tratamento e controle da pressão arterial de sujeitos hipertensos. Pois bem, como que ocorre essa redução da pressão arterial como efeito crônico do exercício? A literatura ela faz alguns apontamentos que explicam o porquê que a pressão arterial fica reduzida por decorrência de um programa de treinamento tanto aeróbio quanto resistido. Então, como efeito crônico, existem duas alterações que são importantes que explicam essa redução. Então nós temos alterações vasculares. Essa é uma das alterações, ou seja, a gente tem uma angiogênese. O que é a angiogênese? É o aumento do número e do diâmetro dos capilares. O que isso proporciona? Uma queda de pressão arterial. O que mais se encontra como efeito crônico do exercício? Reduções dos níveis basais de adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios em menor escala geram uma menor atividade simpática e essa redução de atividade simpática tem uma relação direta com aumento, ou melhor dizendo, uma redução da resistência vascular periférica. Se a resistência vascular periférica ela é reduzida, fica mais fácil o sangue se locomover pelas artérias, veias, capilares e por decorrência disso a pressão arterial tende a cair. Além disso, que se percebe um aumento também dos níveis basais de vasodilatadores, como por exemplo o óxido nítrico. Aumentou a concentração basal de óxido nítrico, você tem uma redução importante da resistência vascular periférica. Além disso, o que se percebe como efeito crônico do exercício, um aumento da sensibilidade de baroreceptores. Os baroreceptores são órgãos sensoriais que ficam nas artérias de grande calibre, próximo do coração, que mensuram a força que o sangue está passando por essas artérias. Ele, com uma maior sensibilidade, ele consegue perceber melhor essas alterações e faz um controle, por consequência disso, um controle melhor da pressão arterial. Já é sabido hoje que um dos principais problemas associados à hipertensão é a perda da sensibilidade baroreflexa. Essa perda de sensibilidade baroreflexa vai dificultando o nosso controle da pressão arterial. Por isso que ela tende a ir aumentando até um ponto do sujeito se tornar hipertenso. Já é sabido que o exercício físico ele melhora essa sensibilidade desse mecanismo de controle da pressão arterial. E por consequência disso, você tende a ter uma pressão arterial mais baixa e um melhor controle da pressão arterial. Dessa forma, se percebe que o exercício, tanto aeróbico quanto resistido, ele é um potente agente não medicamentoso para controle da pressão arterial, favorecendo assim o controle da pressão em sujeitos que têm dificuldade na manutenção da homeostase da pressão arterial.